E aí, fofinhos, vocês sabem que ecologia é tópico marcante na prova do Enem? Você sabe que também cai em vários outros vestibulares? Vamos responder questões sobre ecologia? Vem comigo, vamos juntos, agora. E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, onde a gente resolve questão para revisar os conteúdos. A gente resolve questão para fazer você fixar melhor o conteúdo e ver o que é que as questões costumam cobrar mais sobre determinados tipos de assuntos, tá bom? Estamos resolvendo nossa lista com questões da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2018, tá? E a gente vai fazer agora, gente, a questão de número 7. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. O quadro abaixo apresenta, na primeira coluna, tipos de interações entre populações de uma comunidade. Na segunda, exemplos dessas interações. E na terceira, alguns organismos que ilustram exemplos. Então, gente, uma questão sobre ecologia, sobre relações ecológicas. Esse tópico é um tópico que costuma cair muito em provas de vestibulares, tá? Lembra? Eu sempre falo para os meus alunos, o conteúdo de ecologia é um conteúdo marcante na prova do Enem, em outros vestibulares, estilo tradicional também, como é esse caso aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão sobre relações ecológicas tem sempre muita chance de cair em vestibulares, tá? Então a gente vai analisar as relações ecológicas que vão ser citadas aí, e a gente vai ver o exemplo, se ela é harmônica, desarmônica, a gente vai ver se ela é intraespecífica ou interespecífica, tá? Só para revisar um pouco com vocês, lembra o seguinte, se a relação for harmônica, ninguém sai prejudicado nessa relação. Se ela for desarmônica, pelo menos um sai prejudicado. Se ela for uma relação intraespecífica, ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Se ela for uma relação interespecífica, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos analisar a tabela e ver o que cada proposição está trazendo. Vamos fazer um preenchimento aí dessa tabela e com isso responder essa questão, tá bom? Vamos lá para ela. Tipos de interações. Perceba que o número 1 é um tipo de interação. A gente vai ter que dizer se ela é harmônica ou se ela é desarmônica, baseado no que está logo aí abaixo nessa tabela, tá bom? Só relembrando, tá, gente? Se ela for harmônica, ninguém sai prejudicado. Se ela for desarmônica, pelo menos um sai prejudicado. Aí temos exemplo dessa interação de número 1, é o inquilinismo. Gente, o inquilinismo ela é classificado como uma relação mais/0. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma relação harmônica, nem todos saem ganhando, tá, gente? Um ganha e o outro não ganha, mas também não perde. Mais/0 quer dizer que o mais é para uma espécie que vai ganhar. O 0 é aquela espécie que permanece neutra, que não ganha, mas também não perde, tá bom? Como exemplo de relação aí, a tabela trouxe a orquídea. Gente, as orquídeas são conhecidas como plantas epífitas. O epifitismo é um tipo especial de inquilinismo, onde uma planta vive sobre outra planta sem prejudicar ela. O que é que essa planta epífita ganha com essa relação? Ela ganha um ambiente mais iluminado. Tá? Ela vive em cima de outra planta para pegar uma iluminação melhor. O que é que ela causa para outra planta? Nada. Ela não prejudica a outra planta, né? A planta permanece neutra. Não dá nada em troca, mas também não prejudica. O epifitismo é um tipo especial de inquilinismo entre plantas. Uma planta ganha e a outra planta não ganha, mas também não perde. A planta epífita é a que sai ganhando. A orquídea é muito famosa por essa relação de epifitismo. Então, só reforçando para vocês, gente, no número 1, a gente tem aí que colocar que é relação harmônica, tá? Relação harmônica é aquela relação que ninguém sai prejudicado. A gente poderia colocar também que ela é harmônica interespecífica. Ô Jean, você podia citar para mim um outro exemplo de inquilinismo? Posso sim. Tem um exemplo muito famoso que cai em provas, tá, gente? Que é o exemplo do pepino do mar e um peixezinho chamado de fieráceo. Eu trouxe aqui a figura para vocês, ela vai aparecer aqui do lado, tá? O peixe o peixe fieráceo, né, que é também chamado de peixe agulha, e o pepino do mar, tá certo? É uma relação de inquilinismo. Qualquer movimento que tenha assim mais intenso na água, o peixinho vai lá para dentro do pepino do mar e se esconde, tá certo? Então ele usa o pepino do mar como um abrigo. É um outro exemplo clássico dessa relação de inquilinismo, tá bom? Então, número 1, relação harmônica. Se ele estiver pedindo aí, é interespecífico, tá? Vamos lá. Número 2, gente, está embaixo do exemplo de interações.
Só que nos tipos de interações que ele coloca aí, o 2 tem que ser uma relação desarmônica. E o organismo que está sendo citado é o piolho. Gente, o piolho é muito famoso pela relação de parasitismo. O piolho é classificado como um ectoparasita. Tanto o piolho, como o carrapato, como a pulga. Caso apareça numa questão, eles são organismos, né, classificados como parasitas. Eles são ectoparasitas. Existem ectoparasitas, são aqueles parasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro. E existem os endoparasitas, que vivem dentro do corpo do hospedeiro. Piolho foi o que veio aí, né? Mas poderia ter carrapato ou pulga, eles são exemplos de ectoparasitas. Então essa relação de número 2, gente, tem que ser a relação de parasitismo, que é uma relação mais barra menos. Mais barra menos quer dizer que uma espécie sai ganhando e outra espécie sai prejudicada, tá bom? Nesse caso, gente, é uma relação desarmônica interespecífica, do tipo parasitismo. Número 2, tem que ter parasitismo. Voltando para a tabela, gente, temos aí uma relação intraespecífica harmônica. Se ela é intraespecífica harmônica, isso quer dizer que ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie sem prejudicar ninguém. Temos aí sociedades heteromórficas. Os organismos podem fazer parte de uma sociedade heteromórfica, gente, podem ser os seres humanos, podem ser as abelhas, podem ser os cupins, né? A gente vai ter que buscar aí, né? Pode ser formiga também, né? A sociedade heteromórfica envolve indivíduos que são diferentes entre si, né? Que tem um certo grau de diferença entre si, que tem uma certa divisão de trabalho, tá? Vamos ver o que é que as alternativas trouxeram aí pra gente, ó. Então, só pra gente ver aí o que a questão trouxe, ó. Assinale a alternativa que substitui adequadamente a sequência de números do quadro. Então, como a gente viu, tá, gente? O número 1 lá é o inquilinismo. Então, o inquilinismo é interespecífico harmônico. Então, você já descarta a letra B, já vai descartar a letra C e já vai descartar a letra E. Ficou só entre A e D, interespecífica harmônica. A segunda relação, gente, foi o parasitismo, né, que é a relação do piolho aí que a gente tinha citado para vocês, que é uma relação desarmônica. Então, já temos a resposta certa, pode marcar aí letra A. O exemplo de sociedade heteromórfica, né, que essa questão trouxe, foi o exemplo dos cupins, que eu tinha até citado anteriormente para vocês, tá? Então, só respondendo aí, só confirmando com vocês, resposta certa da questão de número 7, letra A, pode marcar. Gostou da resolução da questão 7? Não sai daí, vamos juntos responder agora a questão de número 8, também uma questão sobre ecologia. Vamos ver o que é que ela trouxe para a gente. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou de água salgada. Com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar. Pois bem, gente, uma questão sobre biociclos. Esse conteúdo a gente estuda quando está falando a respeito de ecologia, tá? Existem os biociclos terrestres, né, no caso que é o epinociclo, o conjunto de todos os ecossistemas terrestres. Existe o talassociclo, né, que é o biociclo de água salgada, né, o conjunto de todos os ecossistemas de água salgada. E existe o liminociclo, né, que é o conjunto de todos os ecossistemas de água doce. Então, só revisando com vocês, epinociclo envolve todos os ecossistemas terrestres, o talassociclo, todos os ecossistemas de água salgada, e o liminociclo, todos os ecossistemas de água doce. Esses três biociclos juntos, eles formam o que a gente costuma chamar de biosfera. Tem um detalhe interessante, tá, gente? O epinociclo, que não está sendo citado nessa questão, ele é o biociclo de maior biodiversidade, apesar de não ser o maior em extensão, né? Ele corresponde a cerca de 28% aproximadamente de todos os biociclos, tá? É o segundo em extensão, perde para o talassociclo. O talassociclo tem aproximadamente 70% da composição dos biociclos, mas o epinociclo, devido às grandes variações do ecossistema terrestre, variação de relevo, variação de clima, disponibilidade de água, temperatura principalmente, né? Esses fatores todos, né, solo, eles terminam contribuindo para a maior biodiversidade em ecossistemas terrestres. O ecossistema aquático, o talassociclo, é o primeiro maior em extensão, mas não ganha em biodiversidade. E o liminociclo é o menorzinho de todas, as questões falam muito pouco a respeito do liminociclo, tá bom? A gente vai analisar essa questão agora sobre o talassociclo, os ecossistemas de água salgada. Só lembrando a vocês, gente, existem duas classificações que a gente vê muito quando está estudando talassociclo. É a classificação quanto à capacidade de penetração de luz na água, tá? A gente divide o ecossistema aquático em zona
fótica e zona afótica. Essa zona fótica ela pode ser dividida em eufótica e disfótica. E existe a zona fótica, que é aquela que não tem luz, né? Zona fótica tem luz, penetra luz na água, tá? E a afótica é uma zona completamente escura, beleza? E tem a classificação quanto à profundidade do ecossistema aquático, nesse caso, ecossistema de água salgada, tá? A gente divide as zonas em zona nerítica, zona batial, né? Zona abissal, zona radal, tá certo? Eu vou trazer para vocês daqui a pouco a revisão dessas zonas, tá bom? Vamos ver o que a questão trouxe primeiro. Então, com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar. Então, a questão sobre o ecossistema marinho, como a gente tinha falado para vocês, a letra diz assim: o domínio pelágico corresponde à zona litoral. Gente, antes da gente começar a fazer cada proposição, eu só revisar com vocês, eu trouxe uma figura aqui que eu peguei na internet para a gente analisar esses domínios, né, para a gente analisar essas zonas, né, de acordo com profundidade, de acordo com localização, tá bom? Analisa aí comigo, ó, percebam. Nessa figura, a gente tem a zona nerítica. Percebam que essa zona nerítica que vai aparecer em destaque para vocês, ela está acima da plataforma continental. E ela vai até 200 metros de profundidade, certo? Então, a zona nerítica. Mais à esquerda, um pouquinho lá em cima, pertinho da zona nerítica, lá no cantinho, aquele pedacinho pequenininho que tem, é a zona litorânea. A zona litorânea, gente, ela também é conhecida como zona entre marés. É a diferença entre maré alta e maré baixa. Aquele espaçozinho curto está ali no cantinho, a diferença entre maré alta e maré baixa corresponde à zona litorânea, tá? Volta para a imagem, ó. Aqui a gente tem, percebam, a zona litorânea, que é esse pequeno espaço que eu acabei de escrever para vocês, diferença entre maré alta e maré baixa. A zona nerítica, que está acima da plataforma continental, até 200 metros de profundidade. A zona oceânica epipelágica, né, que já está na região de mar aberto, né, que não tem mais plataforma continental, então já é a região onde tem o mar mais profundo ali, tá certo? A gente divide essas zonas também por profundidade, né, até 200 metros de profundidade. Na plataforma continental a gente chama de zona nerítica. Descendo de 200 até 2.000 metros de profundidade, alguns autores até citam até 4.000. Seria a zona batial, né, uma zona onde tem um terreno escarpado de descida, tá? Até 6.000 metros de profundidade, gente, como vocês podem ver aí, é a zona abissal. A zona abissal, gente, é onde tem aquelas planícies abissais, é onde tem o fundo do mar, tá? Gente, é muito profundo, né? 6.000 metros de profundidade, é 6 quilômetros descendo de profundidade. Eu queria que vocês lembrassem que quanto mais a gente desce num ecossistema de água salgada desse, né, uma profundidade tão grande, mais a gente desce, mais vai ficando escuro, vai ficando frio, mais frio também, vai ficando com uma pressão muito forte, tá? E a biodiversidade ela vai diminuindo, né? Porque você só vai encontrar organismos bem adaptados a esse tipo de ambiente. Então, a biodiversidade não vai ser tão grande lá nessas profundezas. A gente vai ter a zona de maior importância para a pesca, seria essa zona nerítica. Está perto do continente, acima da plataforma continental, e até 200 metros de profundidade, onde tem uma boa penetração de luz, corresponde à região fótica. Beleza? Vamos voltar para a imagem aí, ó, percebam. Só para repetir para vocês, zona nerítica acima da plataforma continental até 200 metros de profundidade. Zona batial aí nessa figura até 4.000 metros, alguns autores citam entre 2.000 e 4.000, tá? Essa é zona batial. A zona abissal, 4.000 até 6.000 metros de profundidade, seria a região de planícies abissais. E a zona radal, que seria essa última aí, a radal, né? Ela está nas fossas abissais, essas fendas abissais, que vai de 6.000 metros até 10.000 metros de profundidade. Ambiente pouco explorado, tá, gente? Então, vamos analisar o que cada proposição trouxe a partir da explicação dessa figura que a gente trouxe para vocês, tá? Só voltando para cá, ó, o domínio pelágico corresponde à zona litoral. Gente, a zona litoral é exatamente a zona que não corresponde a esse domínio pelágico, né? Percebam aí na figura novamente, a zona pelágica vai daí do início da zona nerítica até o final da zona oceânica epipelágica. Percebam que a zona litorânea, ela foi a única que ficou de fora aí dessa relação, tá? Então, está errada a proposição dizer que esse é o domínio litoral, tá bom? O domínio litorâneo, zona entre marés, tá? Tá incorreto. A zona entre marés é a diferença entre maré alta e maré baixa. Pode descartar a letra A. A letra B, ela diz o seguinte, ó. Os organismos das regiões abissais dependem da matéria orgânica das camadas superiores ou de organismos quimiosintetizantes. A proposição está certa. Por quê? Se o organismo está na zona abissal, está lá no fundo do mar,
por volta de 6 mil metros de profundidade, tá? Entre 4 mil e 6 mil metros de profundidade. Então lá não tem luz, tá? Lá a pressão é muito grande, né? Não tem luminosidade, não tem ser fotossintetizante, então a quimiossíntese é uma boa alternativa para a geração de alimento nesse ambiente, tá certo? E eles dependem da chegada lá de restos de alimentos da parte mais superior. A ideia está certa, tá? Quando ele diz que depende da matéria orgânica das camadas superiores e depende também dos organismos quimiosintetizantes. A resposta é a letra B, pode marcar. Vamos analisar os erros das outras proposições. Letra C diz assim: a zona afótica estende-se até 400 metros de profundidade, viabilizando a presença de algas fotossintetizantes. Gente, se ele citou zona afótica, quer dizer que zona afótica é a zona sem luz. Vai variar um pouquinho de acordo com o autor, tá, gente? Mas zona fótica, que é onde tem luz, vai de 200 até 300 metros de profundidade. Mais profundo que isso, gente, já vai ser uma zona afótica. Zona afótica não tem luz, então não dá viabilidade para a sobrevivência de seres fotossintetizantes. Beleza? Descarta a letra C. Vamos para a letra D. A zona radal corresponde à região entre a linha costeira e a plataforma continental. Tá errado isso aí, tá, gente? Zona radal tá lá embaixo, a zona de fenda ou fossa abissal, tá certo? É mais profundo que a zona abissal. Vai de 6 mil metros até 10 mil metros de profundidade, como a gente tinha descrito para vocês, como apareceu na figura que a gente descreveu agora há pouco, tá bom? Vamos para a última proposição. A bioluminescência é comum em organismos que vivem na zona nerítica. Gente, bioluminescência é comum e importante para aqueles organismos que vivem nas regiões mais profundas, as regiões onde não tem penetração de luz, na região afótica, né? Como a zona nerítica aí que foi citada para vocês, né? Próxima à superfície, né? Até 200 metros de profundidade, essa zona nerítica, ela tem penetração de luz, então a bioluminescência não seria muito importante, tá bom? Então, gente, só reforçando para vocês aí, resposta a essa questão, letra B de bola, pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.